horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. Andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. Após ser levada aos céus como rainha vencedora, Maria Santíssima continuou atuante em sua missão e muito tem realizado para que muitas pessoas possam crer e aceitar ao seu Filho como Senhor e Salvador, inclusive para que não vacilem diante das mais diversas heresias que permeiam este mundo desde os tempos mais remotos. No transcorrer dos séculos, ela muito realizou a fim de que a fé em nosso Senhor Jesus e no seu santo Evangelho chegasse até os dias presentes. Essa mãe bendita tem guardado e amparado os humildes e bons de coração que, com fé e esperança, suplicam a sua bênção e a intercessão divina. A Virgem Maria amparou e protegeu a vida da Santa Vó Rosa para que os dons divinos e as virtudes com as quais essa santa havia nascido fossem preservados, inclusive para que, no devido tempo, ela pudesse cumprir o ministério para nosso Senhor Jesus e para que, quando o Pai Celestial determinasse, estivesse preparada para ser galardoada como Espírito Consolador. Como bendita Mãe Celestial, ela zelou com muito carinho do viver do santo irmão Aldo, amparando-o e protegendo-o, inclusive no exercício do ministério que ele cumpriu à frente desta Igreja Apostólica. Por sua vez, ele ensinou e incentivou a muitos para que crescem e valorizassem o ministério de Maria Santíssima, a mãe dos filhos e filhas de Deus, ensinamentos estes de eterno valor, porque vieram dos céus para tantos quantos assim puderem crer, ó prezado ouvinte.
Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. Em março de 2023, o senhor João Paulo Gomes Salvador foi acometido por um tipo de virose, cujos sintomas o deixaram muito mal. Ele reside e trabalha numa fazenda distante de regiões urbanas. Assim, não tinha como recorrer a atendimento médico. Porém, se apegou com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, clamou pela misericórdia desses benditos santos e recorreu ao uso de água e de óleo ungidos. Numa noite em que se sentia muito mal, esse senhor clamou com mais fervor pelo amparo celeste e foi atendido. Na manhã seguinte, acordou se sentindo bem e livre dos sintomas da virose. Bênção que tem se mantido desde então, pela qual direcionou ações de graças ao Santo Irmão Aldo, à Santa Vó Rosa e ao Poder Celestial. Seu depoimento de fé foi remetido de Miranda, estado do Mato Grosso do Sul, recebido na sede desta Igreja Apostólica em janeiro de 2024. Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo, conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org, ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org. Nosso endereço para cartas: Igreja Apostólica, Caixa Postal 10.064, CEP 03014 970, São Paulo, capital. Para nós, teus lindos olhos azuis, visite um amigo irmão, um filho teu. Eu te peço, ó minha mãe, proteja-o de todo o mal, deixe com ele um raio de luz. Sei que me ouves, eu confio em ti. Proteja-o de todo o mal, deixe com ele um raio de luz. Sei que me ouves, eu confio em ti. Pois um dia alguém me fez te conhecer, te amar e pra sempre te adorar, confiar em ti, esperar em ti e com fé te seguir. Santa Vó Rosa, meu consolador, Santa
estamos apresentando a Hora Milagrosa e na sequência vai falar-lhes o pastor Edson da Silva. Ó prezados e amados ouvintes, nessa oportunidade eu vos cumprimento e desejo toda a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus e também do Santo Irmão Aldo, profeta e pastor do rebanho do povo do Senhor. Prezados ouvintes, nessa oportunidade eu quero falar com os senhores a respeito da salvação. Entendam, prezados ouvintes, que para herdarmos a salvação de nosso espírito, é preciso passarmos pelo arrependimento e pela conversão. Entendam, prezados ouvintes, que toda criatura, toda pessoa de fé e de bom coração, para alcançar as virtudes do Espírito vindo de Deus, é preciso passar pelo arrependimento. Arrependimento é a mudança de atitudes, mudança de hábitos, mudança de comportamento. Uma pessoa que pratica algumas transgressões, quer seja sobre a lei de Deus, ou seja, a lei que rege uma nação, ela precisa se arrepender. Agora, a demonstração desse arrependimento é a pessoa produzir frutos de um coração arrependido. E esse fruto desse coração arrependido é visto pelas criaturas, pelas pessoas que lhes rodeiam, porque a pessoa passa a praticar atos nobres, não vindo mais praticar aquele ato a qual ela está arrependida. Porém, o Filho de Deus precisa passar pelo arrependimento verdadeiro. Passando pelo arrependimento é quando a pessoa deixa de praticar atos pecaminosos ao ouvir um ponto doutrinário ou um conselho, uma mensagem, lhes ensinando a viver bem para ter seus atos aprovados por Deus. Quando a pessoa muda dessa atitude, colocando em prática os ensinos que lhes é dado, então a pessoa realmente se arrependeu do ato qual havia cometido. Mas também, ao se arrepender, é preciso passar pela conversão. Conversão quer dizer a pessoa deixa de seguir o caminho qual estava seguindo e passa a seguir um caminho onde vai viver em novidade de vida. Na doutrina, esses ensinos ou esse ponto doutrinário mostra que existem dois caminhos. Porém, a pessoa que vive no pecado, a doutrina ensina que vive no caminho largo. Ao passar pelo arrependimento dos seus atos e alcançar a conversão, então a pessoa deixa de seguir o caminho largo e passa a seguir o caminho estreito. Um caminho que vai lhes ensinar a viver de conformidade à vontade de Deus, aonde vai encontrar com ensinos, com doutrina, com mensagens para ensinar a sua pessoa a viver uma vida aprovada por Deus. E nos dias presentes, estes ensinos a Igreja Apostólica tem dado através das suas mensagens nas reuniões ou através do programa A Hora Milagrosa. Por isso, prezados ouvintes, é que eu lhes disse que é preciso se arrepender da sua vida de outrora, passar pela conversão, deixar de viver uma vida de pecado para viver uma vida aprovada por Deus. Toda pessoa que tem fé e tem um coração bom, é preciso ser muito humilde para reconhecer a sua vida de outrora, os seus atos de pecado, tendo consciência de que, praticando estas atitudes, não tem uma vida aprovada por Deus.
aí é preciso entrar as ações da humildade e também o reconhecimento para se converter, se arrepender dos seus pecados, passar a viver em novidade de vida, passar a praticar atos aprovados por Deus e converter-se para viver a doutrina qual Jesus trouxe a esta terra. E nos dias presentes, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, através da mensagem desta igreja, têm ensinado para os bons e humildes que vierem a crer na mensagem da Igreja Apostólica. Quando a pessoa passa a viver essa novidade de vida, aí vem a palavra do santo profeta João Batista, quando ele disse: produzi, pois, frutos de arrependimento. Então a própria pessoa passa a produzir atos bondosos, atos que as outras criaturas que vivem ao seu redor passam a ver a mudança de comportamento desta criatura. Para isso, é preciso ser muito humilde, ser sincero de coração, até ao fazer as suas orações. E foi justamente isso que o santo rei Davi, quando ele passou por situações difíceis, vindo quebrar a sua santidade, ele reconheceu que estava em pecado e ele escreveu o Salmo 51 e logo no início ele disse: ó Deus, tende misericórdia de mim, lava de mim todas as minhas transgressões e coloca sobre mim a imensidão de sua misericórdia. Entendam, prezados ouvintes, que isto é fazer valer a humildade vinda do Espírito de Deus na sua vida. Reconhecer a sua vida de outrora para passar a viver em novidade de vida. Quando as criaturas reconhecem o seu erro e luta para viver uma vida aprovada por Deus, Deus, o nosso Pai, envia santos e anjos para estar ao lado dessa criatura e as direciona para encontrar com uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem que alivia o sofrimento qual está vivendo por estar sem a proteção de Deus. Entendam, prezados ouvintes, que Deus, o nosso Pai, juntamente com Jesus, só pode ajudar e proteger aqueles que lutam para viver nesta terra fazendo a sua vontade. Mas para isso, é preciso encontrar com uma mensagem verdadeira, é preciso encontrar com ensinos que veio dos céus através da vida a qual Jesus viveu nesta terra e ensinou todos aqueles que a seguiu quando ele aqui viveu nesta terra. Nos dias presentes, são ensinados através da mensagem da Santa Avó Rosa e também da mensagem do Santo Profeta Irmão Aldo, os quais prepararam esta Igreja Apostólica para ensinar as criaturas a ter uma vida aprovada por Deus, a viver bem diante da sociedade, a buscar a santificação para o seu espírito. E vivendo em santificação, então, um dia, quando deixar a vida do seu corpo, herdará para todos sempre a vida eterna. Mas para isso, prezados ouvintes, é preciso se entregar a Jesus. É preciso colocar em prática os seus ensinamentos, porque muitas criaturas chegam a afirmar que nesta terra ou neste mundo não tem ninguém qualificado para alcançar a santidade, ou quer dizer, não tem ninguém santo. Mas Jesus, quando aqui esteve, ele, em poucas palavras, ele disse às criaturas que a seguissem que era possível sim se santificar. Quando ele foi interrogado e ele responde: sede vós, pois, perfeito como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Com estas palavras, Jesus deixa claro que é possível sim viver uma vida em santidade nesta terra. Em outras oportunidades, ele chegou a dizer: seja vós, pois, santo como eu sou santo,
palavras de Jesus. Então, prezados ouvintes, a Igreja Apostólica, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ensina todas as criaturas que têm fé e têm um coração bom a encontrar com o ensino verdadeiro para qualificar o seu espírito, para que, no momento em que o seu corpo tombar nesta terra, o seu espírito possa entrar triunfante nos céus. E, mais uma vez, confirma a palavra de Jesus quando disse: todo aquele que me segue e coloca em prática meus ensinamentos, mesmo que esteja morto, viverás. Morto, prezados ouvintes, é a pessoa separada de Deus, embora vive nesta terra, mas tem uma vida totalmente desaprovada por Deus. Mas, se colocar em prática os ensinos de Jesus e viver a doutrina que é ensinada nesta igreja, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, passa a viver, porque passa a viver em novidade de vida, adquire vida para o seu espírito e passa a ter como herança o reino dos céus. Por isso que Jesus disse: mesmo que esteja morto, viverás. Então, nessa oportunidade eu convido o senhor e a senhora, você jovem, para vir para a Igreja Apostólica, para ouvir constantemente o programa Hora Milagrosa e assim aos poucos vai moralizando seus costumes, vai colocando em prática a verdadeira doutrina que Jesus trouxe a esta terra e nos tempos presentes a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, através da mensagem da Igreja Apostólica, vai qualificando todos os bons e humildes a enriquecer o seu espírito de fé, de bom comportamento para herdar a salvação. Amém. Nessa oportunidade, agora eu passo a orar em seu favor. Glorioso e bondoso Deus, falei ao coração desses nossos ouvintes a respeito da salvação. Mostrei para eles que, para herdar a salvação, é preciso se arrepender dos seus pecados, é preciso passar pela conversão, é preciso viver em novidade de vida, é preciso colocar em prática os ensinos que o Senhor, junto com Jesus, tem ensinado nesta Igreja Apostólica, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, qualificando um povo para um dia herdar o reino dos céus. Agora eu peço que o Senhor Jesus, junto com a Mãe Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, abençoe nossos ouvintes, abençoe este lar, abençoe esta família, abençoe esta criatura que está passando por tantas lutas, quem sabe com o coração amargurado, está vivendo em caminhos tortuosos. Santa e querida Avó Rosa, tende misericórdia. Santo Irmão Aldo, alcance-os com a mensagem desta igreja e alivie esse coração, tire essa amargura e leve até esta criatura uma mensagem de paz. Santa Avó Rosa, peço que a senhora unja a água, que nossos ouvintes, e quando eles fazerem uso com muita fé, possa ter alívio de sofrimento, possa receber a cura, se assim os merecerem. Tende misericórdia dos que sofrem, tende misericórdia daqueles que buscam uma palavra que os liberta da escravidão desse mundo. Prezados e queridos ouvintes, se entregue hoje mesmo para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, para Jesus, porque eles querem te salvar. Creia de todo o seu coração e entregue para eles, para que o Senhor, a Senhora, você jovem, possa santificar o seu espírito e num dia determinado por Deus, ao tombar esse corpo, possa subir triunfante para o reino dos céus. E agora recebam com muita fé a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo. Receba a bênção de Jesus, a bênção da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa e a bênção do Santo Profeta Irmão Aldo esteja consigo para lhes ajudar a vencer. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento.